São 5 as aparições marianas confirmadas pela Igreja: Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Salete, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora das Graças, todas confirmadas pela Igreja após minuciosa investigação, tomando como base testemunhos confiáveis e também os próprios frutos destas aparições, os milagres considerados pela Igreja inexplicáveis, não somente pela Igreja, mas principalmente pela ciência. Contudo, nenhuma dessas aparições é uma certeza da fé. A Igreja, quando as proclamou legítimas, está apenas propondo aos fiéis que possam meditar sobre as mesmas, porque elas não contêm doutrinas contrárias ao Evangelho e revelam algo que condiz com os ensinamentos de Jesus Cristo. Nada que seja considerado um acréscimo à doutrina ensinada por Jesus. Quanto a diferenciar aparição de santos ou de anjos com intercessão de santos ou de anjos e consulta aos espíritos, nós temos um vídeo produzido por nós. Vou deixar o link na descrição com esta diferenciação. Mas antes de mais nada, podemos dizer que a última situação, a consulta aos espíritos, é ou uma farsa, uma fraude, ou um engano produzido pela mente humana. Também temos um vídeo sobre isso, por isso vou deixar um link na descrição sobre este assunto. Agora vamos conhecer uma aparição não confirmada pela Igreja, porque a Igreja só confirmou estas 5 aparições que eu citei e as outras deixou a critério do bispo local, também não sendo consideradas certezas da fé, mas somente alvo, objeto de nossa reflexão e meditação. No vídeo de hoje, vamos conhecer uma aparição na França por volta de 1938, a chamada aparição de Nossa Senhora de Querizinem. Vamos conhecer o seu contexto histórico, alguns detalhes da mesma e analisar esses mesmos detalhes. Em 1938, pouca gente esperava uma outra grande guerra, exceto talvez os que prestaram atenção às aparições anteriores da Mãe Santíssima, com advertências sobre ela e Winston Churchill na Inglaterra. Desde 1933, Hitler tratava de consolidar seu poder na Alemanha, e sob a orientação de Hitler, a Alemanha se rearmou e se transformou em força militar significativa. Em 1936, as evidências eram óbvias, mas o mundo não as percebeu. Em 1937, Neville Chamberlain tornou-se primeiro-ministro da Inglaterra. Como muitas outras pessoas, ele acreditava que Hitler era um estadista racional como ele e não ia querer outra guerra. O novo primeiro-ministro britânico assinou com Hitler uma série de tratados de conciliação, que no início de 1938 culminaram no Pacto de Munique, do qual a França participou. A milhões de ouvintes ansiosos que queriam ser tranquilizados, Chamberlain disse pelo rádio que a paz foi alcançada em nosso tempo. O mundo agora estava seguro. Segundo vimos aqui, ninguém esperava uma Segunda Guerra Mundial. E é exatamente neste contexto que vão acontecer as aparições de Maria em Querizinem. Na França, uma coalizão de socialistas radicais e comunistas, chamada Frente Popular, venceu as eleições de 1936. A partir daí, até 1938, a Frente realizou importantes reformas sociais e trabalhistas, antes de ser derrubada pela oposição conservadora, que então concordou com a política de conciliação com a Alemanha nazista. A Bretanha estava longe desses graves incidentes, e ali a vida cotidiana continuava, sem se importar com o que transpirasse em qualquer outro lugar. Querizinem e Plonéven-le-Locust, na Bretanha, estão 500 quilômetros a oeste de Paris. Plonéven-le-Locust era um povoado na costa norte da Bretanha, no extremo oriental do país, que se projeta no Oceano Atlântico. Querizinem, distante uns 3 quilômetros, não era nem mesmo um povoado, mas apenas algumas casas de pedra antigas e pobres.
A orla marítima e o canal da Mancha ficavam quase 12 quilômetros ao norte. Tudo costumava ser úmido e frio, e do Atlântico, tempestades sopravam com frequência. Em 15 de setembro de 38, Jeanne Louise Ramonet, mulher triste e solitária, tricotava pacientemente em um dique, enquanto vigiava sua vaca leiteira que pastava na campina. Era um daqueles dias claros, ensolarados, típicos da Bretanha quando ela não está obscurecida pelo nevoeiro e a garoa. De repente, a alguns centímetros do chão, surgiu diante dela uma bola de luz. Começa a primeira aparição, meus irmãos. A luz expandiu-se e adquiriu um contorno radiante. No centro desse globo, apareceu uma jovem de grande beleza. Jeanne Louise caiu de joelhos e imediatamente a senhora falou: "Não tema, não lhe desejo nenhum mal. Nos próximos anos você me verá em ocasiões diferentes. Então lhe direi quem sou e o que quero de você. Uma nova guerra ameaça a Europa. Vou retardá-la durante alguns meses, pois não quero ficar surda a tantas orações pela paz que se elevam a mim, vindas de Lourdes." Isso mesmo, o primeiro aviso de Nossa Senhora em Querisinem foi sobre a iminência da Segunda Guerra Mundial. Quase 14 meses se passaram antes que ocorresse a aparição seguinte, 7 de outubro de 39, festa de Nossa Senhora do Rosário e 29º aniversário da vidente. A senhora apareceu como antes e assim falou: "O mundo não para de ofender a Deus com pecados muito graves, em especial pecados de impureza. Daí esta guerra como castigo por tantas faltas. Mas o céu não é insensível a tanta miséria e vem lhes dar um meio de salvação. Vocês logo terão paz, se souberem como consegui-la, mas para isso é necessário que o povo leve uma vida de orações, de sacrifícios, de penitência. É necessário que as crianças em especial reúnam-se para recitar o terço, seguido do Parte Domini pelos pecadores. Diga ao seu diretor, talvez o pároco, que ele deve tornar pública esta mensagem. Darei a estas palavras uma força sobrenatural que tocará os corações." Como toda aparição, um grande aviso sobre um grande acontecimento histórico. E o jeito de evitar tal catástrofe, a Segunda Guerra Mundial, seria a perseverança na oração. Quanto a isso, nada contrário àquilo que é ensinado nos 4 evangelhos, nada contrário aos ensinamentos de Jesus. Nossa Senhora, nesta provável aparição, está ensinando a perseverança na oração para evitar uma possível grande guerra. Como revelam documentos mais tardios, Jeanne Louise contou imediatamente ao pároco sobre as 2 primeiras aparições, conforme a Mãe Santíssima ordenou. O pároco, porém, proibiu-a de dizer uma só palavra sobre elas. Costuma ser toda a atitude prudente do sacerdote, de qualquer sacerdote, quando escuta sobre prováveis aparições. Assim, durante os 9 anos seguintes, até depois da 13ª aparição, 4 de outubro de 47, parece que só a vidente e o pároco sabiam delas, o que mais tarde deu aos adversários boa base para depreciar as primeiras mensagens, quando elas foram finalmente dadas a conhecer. Exatamente por causa da prudência do pároco, nenhuma das 2 primeiras mensagens foram reveladas a público, e eram exatamente mensagens que previam o acontecimento, que no momento era muito improvável, da Segunda Guerra Mundial. Exatamente por isso que tais primeiras mensagens desta provável aparição foram tão depreciadas, porque só foram ser reveladas em 1947, 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O exame das mensagens da senhora mostra que os meios de comunicação católicos que começaram a apresentar as mensagens depois de 47 omitiam invariavelmente as 2 últimas sentenças da segunda mensagem, que repreendiam o diretor dela. Em geral, é também omitida toda a 13ª mensagem. Entre outras coisas, ela repreendeu duramente o velho padre por não cumprir o dever de ajudar a tornar conhecidas as mensagens da senhora. Aparições sagradas que castigam o clero não são aceitas com facilidade. Jeanne Louise era vista com frequência manquejando até a campina, onde se ajoelhava e parecia rezar. Embora a senhora ordenasse a vidente que tornasse as mensagens conhecidas, ela não o fez porque o pároco a proibiu.
É verdade que a primeira e a segunda mensagens profetizaram uma guerra que se seguiu quase imediatamente e que as mensagens subsequentes previram com precisão os sofrimentos da França. Por isso parece estranho que o padre não fizesse nenhuma menção à profecia. As previsões de guerra não são populares. Cheio de esperanças, o mundo estava extasiado com visões da paz alcançada em nosso tempo e muito pouca gente esperava outra guerra. Como mencionado, tais mensagens seriam de muita impopularidade e, por precaução, inclusive, o pároco decidiu não as revelar. A primeira mensagem, dada em 7 de outubro de 39, refere-se a esta guerra na França como castigo. Em retrospecto histórico, o início da Segunda Guerra data de 1º de setembro de 39, quando Hitler atacou a Polônia. Mas quase ninguém percebeu que essa agressão em especial resultaria em guerra universal, exceto Winston Churchill, que foi ignorado. A Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro, mas pensava-se que a guerra se limitaria ao tempo necessário para recuperar a Polônia. De fato, em 20 de setembro, chegou-se rapidamente ao acordo sobre a divisão da Polônia e essa falsa paz durou até abril de 1940, mas a senhora fez a profecia de guerra na França em 7 de outubro de 39. A falsa paz só terminou quando, inesperadamente, a Alemanha invadiu a Dinamarca e a Noruega em 6 de abril de 40. Depois, em outro ataque de surpresa, em 10 de maio de 40, os alemães ocuparam Luxemburgo e a Bélgica. Só em 10 de junho de 40, depois de tremendo combate em solo francês, a França assinou um armistício que permitia a ocupação pelos nazistas. Em 38 e 39, ninguém na França e na Europa, e com certeza em Crisiném, percebeu que a guerra no solo francês estava próxima. E ninguém percebeu que a Segunda Guerra começara antes de 7 de outubro de 39, quando foi recebida a segunda mensagem, nem que a França logo estaria em guerra dentro das próprias fronteiras. Ou seja, as mensagens eram legítimas e acabariam, se tivessem sido reveladas mais antecipadamente, acabariam por autenticar esta aparição mariana em Crisiném, na França. Na terceira mensagem de 1º de dezembro de 39, a senhora aconselhou: não deixem de se armar com orações e sacrifícios enquanto seus soldados franceses usam armas físicas. E na quinta mensagem, de 2 de abril de 40, encontramos este aviso: as orações são em número menor que as feitas nos primeiros meses da guerra. Por essa negligência, vocês todos na França, mas sobretudo os soldados, passarão por sofrimentos. Muitos serão aprisionados e muitos morrerão de privações e miséria. Justamente por esse resfriamento na fé, pela reduzida oração pelos franceses, até porque eles não sabiam do conteúdo das mensagens, a França foi castigada. Lembrando, Deus é o sumo bem. Ele não produz o mal, ele não castiga, ele apenas permite que os castigos aconteçam se ele puder extrair destes males bens ainda maiores. Contudo, infelizmente, esses castigos tiveram como alvo os soldados franceses. Na sexta mensagem, no início de maio de 40, quando a Bélgica estava sendo invadida, encontramos: meus filhos da França, horas graves logo chegarão para vocês. A invasão do país pelo inimigo é o perigo que os ameaça. Em maio de 40, mais uma mensagem prevendo a invasão da França. E que dizer da mensagem profética dada na oitava aparição em 8 de maio de 41? Logo a Rússia trará ajuda para a guerra, a ajuda que será um duro golpe nos inimigos de vocês. Mas a partir de agora rezem muito, ó almas cristãs, por esse grande inimigo da igreja. Do contrário, depois da guerra, os comunistas vão estar instalados em quase toda parte e atormentar a igreja. Isso é claramente uma extensão ou atualização das advertências que a senhora fez em Fátima em 1917. É bem provável que Jeanne Louise soubesse dessa mensagem, mas é difícil dizer se ela poderia ou saberia atualizá-la. Impressionante que já em 1941, Nossa Senhora em Crisiném diz que era preciso rezar pela Rússia, que mais à frente se tornaria a inimiga da igreja. Nós sabemos que a Rússia conseguiu disseminar o comunismo por quase todo o mundo. E este aviso tinha sido dado por Nossa Senhora em Fátima em 1917. Como admitem os historiadores,
O sentido dessa mensagem não poderia ser entendido nem sequer imaginado em 41. De fato, a União Soviética foi um aliado bem-vindo contra as agressões de Hitler. A ameaça soviética só foi plenamente entendida depois de 46, e mesmo então apenas em círculos governamentais fechados. Na verdade, só em meados da década de 50, 7 anos depois que as mensagens vieram a público, ficou evidente que os comunistas iriam estar instalados em quase toda parte. Mais um dado impressionante que confirma a fonte sobrenatural das mensagens de Nossa Senhora em Kerizinem. Esta mensagem, de maio de 1941, possui um conteúdo muito impressionante que prevê a Rússia como a inimiga da Igreja, algo que só poderia ter sido realmente qualificado muitos anos depois. No fim de maio de 49, uma mulher de Plovenay-Luxy ficou seriamente doente. Levada ao hospital, seu caso foi considerado desesperador, com morte iminente. Nesse interim, em 24 de maio, algumas pessoas decidiram começar uma novena no pequeno santuário que passara a ser chamado de Nossa Senhora do Rosário de Kerizinem. Durante a novena, a Mãe Santíssima apareceu a Jeanne Louise pela 22ª vez. Durante a mesma novena, alguns disseram ver um globo de luz que descia sobre a casa de Jeanne Louise. Depois da aparição, Jeanne Louise teve a ideia de usar parte das flores, aparentemente margaridas, colocadas no lugar onde a aparição surgira na campina. Teceu uma coroa com as flores e pediu a alguns dos presentes que as levassem a doente no hospital de Plovello-Christ. Essas bondosas pessoas tiveram negada a entrada ao quarto da paciente, mas uma das enfermeiras concordou em pôr as flores sobre o leito da moribunda. Assim que as flores tocaram o leito, a mulher começou a falar, para espanto das enfermeiras. Logo depois, seu pulso e temperatura se normalizaram. Ela estava curada. Quando a notícia se espalhou, quase ninguém na vizinhança esperou a evidência médica ou a aprovação de um bispo para considerar essa cura um milagre. A partir de então, o local da aparição passou a ser visitado por um número crescente de pessoas. E aí, como a maioria das aparições marianas, uma confirmação originada dos frutos da mesma. Uma cura física inexplicável selava como autêntica a provável aparição de Maria em Kerizinem. Seguiram-se as aparições de número 24 a 28. Então, em 8 de dezembro de 53, cerca de 1000 pessoas recitavam o texto debaixo de nuvens cinzentas e uma chuva fina. Embora Louise se ajoelhasse e rezasse, a senhora não apareceu. Às 3 horas, quando as orações e as ave-marias chegaram ao fim, uma luz estranha atraiu os olhares de todos para o céu. Em seguida, as nuvens desapareceram e um sol muito vermelho desprendeu-se de uma parte do céu azul. Testemunhado por todos os presentes, este sol, que parecia cair, de repente partiu-se em dois. As duas metades começaram a girar em direções contrárias uma da outra, ambas lançando raios intensamente coloridos e pintando as mesmas cores em tudo que havia na vizinhança. Os mesmos fenômenos foram novamente testemunhados por um número ainda maior de pessoas nos meses de maio, agosto e outubro de 54, exceto durante o espetáculo de outubro. O sol parecia cair e emitir os mesmos raios, mas sem voltar a se partir em duas metades. Em uma dessas ocorrências, houve o que deve ter sido um fenômeno belíssimo. Era como se uma neve de luz voasse ao redor de todos que estavam na campina. O céu estava sereno, o ar limpo. Os flocos de neve, parecidos com pétalas de flores, formavam-se a certa altura e desapareciam antes de tocar o solo. As testemunhas corriam de um lado para o outro, tentando pegá-los, mas as mãos fechavam-se no ar. Mais tarde, esse prodígio voltou a acontecer. Às vezes, sentem-se perfumes. A notícia desses notáveis fenômenos, atestados por mais de 1000 testemunhas, começou a se propagar pela Bretanha e pelo resto da França. Mais uma vez, uma aparição de Maria confirmada por fenômenos celestes. Exatamente isso, nós vimos aqui vários milagres do sol, a semelhança do milagre do sol no caso da aparição de Nossa Senhora de Fátima. No caso, Nossa Senhora de Fátima foi uma aparição confirmada pela Igreja e um dos frutos que legitimou esta aparição em Portugal foi o milagre do sol presenciado por milhares de testemunhas. No fim,
Louise viu no mínimo 71 aparições da senhora. Algumas incluíram mensagens secretas jamais reveladas. Outras eram semelhantes a ocorrências anteriores. E às vezes a Mãe Santíssima aparecia, mas não falava. Durante a 24ª aparição, em 9 de outubro de 49, a senhora disse a Jeanne Louise: procure o bispo, quero que ele organize orações e romarias neste local e que uma capela seja construída aqui. Quero que voltem a acontecer os milagres que meu filho realizou nesta mesma terra, principalmente em prol dos pecadores. A tradição afirmava que outrora o mosteiro havia sido construído na Campina das Aparições e que Jesus muitas vezes apareceu ali. Isso mesmo, prováveis aparições do próprio Senhor Jesus. Todavia, o bispo nada fez. Por isso, alguns dos habitantes construíram eles mesmos, no local, uma estrutura simples, semelhante a um galpão. Dentro colocaram uma imagem da senhora em tamanho natural, bastante parecida com a Mãe Santíssima descrita por Louise. Nas décadas de 50 e 60, multidões de 5 a 6 mil pessoas reuniam-se nessa capela, em especial em dias festivos, o que deve ter causado embaraços ao clero local. O pedido de uma capela era, de vez em quando, repetido ao clero, sem resultado. Durante a longa 31ª mensagem de 12 de maio de 55, a senhora disse: peça ao bispo para fundar na paróquia uma associação dos filhos de Maria, da qual já falei em anos passados. A referência era um santuário para crianças pobres, que presumivelmente incluiria uma escola e um hospital. Esse pedido causou muito sofrimento a Louise, não só porque o bispo não quis recebê-lo oficialmente e voltou-lhe as costas quando ela foi respeitosamente receber a comunhão, mas porque ele aumentou as declarações públicas contra as aparições em Querizinem. Parece que o clero de Querizinem e Plonévé-le-Christ não só se opôs de forma inexorável a uma aparição da Mãe Santíssima em sua área, mas também ficou inexplicavelmente insensível aos grandes benefícios econômicos que um santuário traria. Não há evidência de nenhum inquérito eclesiástico oficial sobre os espantosos acontecimentos em Querizinem. Milagres físicos, fenômenos celestiais inexplicáveis, frutos foram gerados com a provável aparição de Maria em Querizinem. Contudo, nenhuma investigação da igreja foi iniciada, o que impediu de tal aparição ser ou não confirmada como autêntica. Em 43, estimulada por seu confessor, Louise começou ela mesma a escrever as mensagens da senhora, inclusive as anteriores, e deu os manuscritos ao sacerdote. Na confusão que se seguiu à revelação da estudante em 49, alguns habitantes do povoado tiraram os manuscritos do padre. Entre eles, encontrava-se uma descrição da 11ª aparição em 1º de maio de 44. Nessa data, aparentemente Jeanne Louise não viu a senhora, mas foi-lhe apresentado um quadro vivo. Esse fenômeno foi impressionante. Parte do quadro mostrava homens que hasteavam uma bandeira vermelha. Alguns padres tentavam impedi-los, mas os homens os ameaçavam e xingavam e atiravam neles. Em um canto, o diabo muito feliz estimulava os homens. Em outro canto, a Virgem Santíssima chorava. O quadro tinha a inscrição Imagem do Comunismo. Mais uma vez, uma aparição de Maria sendo veemente com a ameaça do comunismo, com o perigo do comunismo para o cristianismo, não somente aqui, mas também em 1917. Esse quadro vivo com a inscrição Imagem do Comunismo me lembra muito a imagem do terceiro segredo de Fátima. Nós já falamos sobre esse terceiro segredo em um vídeo em nosso canal. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. Aqui devemos mais uma vez mencionar que em 44 os comunistas soviéticos eram os aliados muito estimados do Ocidente e a ameaça geral do comunismo contra o mundo todo, também advertida em 1917 em Fátima, só se concretizou depois de 53. Mais um detalhe impressionante: quando esse quadro vivo
foi apresentado por Nossa Senhora, a vidente Jeanne Louise, os soviéticos eram fortes aliados do Ocidente. Somente em 1953 que efetivamente poderíamos considerar os soviéticos como uma ameaça ao modo de vida ocidental e ao próprio cristianismo. Durante 61, Louise foi ficando cada vez mais incapacitada e recolheu-se à sua casa, onde as aparições ocorreram com menos frequência. Depois de 78, a obscuridade abateu-se sobre essa sagrada aparição. No Canadá, na França e na Bélgica, grupos de devotos trabalham para perpetuar a memória dos acontecimentos sagrados de Kérizinin, mas aparentemente não a própria Kérizinin. Uma fotografia de Jean-Louis Ramonet, publicada em 78, mostra perto da porta de sua casa humilde, com roupas de camponesa, apoiada na bengala e com um ar solitário. Bem, gente, eu procurei resumir a aparição, todos os seus detalhes históricos, todos os seus detalhes especiais, milagrosos, e também omiti bastante o passado da vidente Jeanne Louise. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado, reflitam sobre esta aparição e sobre os apelos de Nossa Senhora lá na França em 1938. De qualquer maneira, qualquer aparição de Maria, do próprio Senhor Jesus, de algum anjo ou de qualquer santo, não é uma certeza da fé. Acredita quem quiser. Como eu disse no início do vídeo, somente 5 aparições de Maria foram confirmadas pela Igreja e nem por isso são consideradas certezas da fé. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.